Senhoras e senhores vereadores, eu depois quero tratar até no outro momento sobre o tema levantado pela vice-presidente da nossa comissão, vereadora Germana, que eu tenho certeza que é muito diferente do pastor Feliciano. Eu não conhecia tão bem a vereadora, a gente tem tido um trato, vamos dizer, muito cordial e ela tem apoiado muitas ações da comissão, então eu acho que isso merece um debate à parte que eu farei no momento oportuno. Mas eu me propus hoje a fazer uma análise ainda que incompleta, sobre os 100 primeiros dias da gestão do prefeito Roberto Cláudio. E primeiro quero dizer que o levantamento de dados é feito pelo nosso assessor Anderson. Eu sou daqueles que gostam, viu, vereador Evaldo, de citar a fonte. Sou professor, ele também é professor, igual é professor, vários outros professores. Eu sempre ensino meus alunos. Cite todo mundo, mas coloque lá o autor, a fonte, a página do livro. Não tem nenhum problema. Não faça Ctrl+C e Ctrl+V sem dar o crédito a quem escreveu. Então, o crédito aqui nesse levantamento, em parte, é o Anderson que está aqui do meu lado. E é claro que nós estamos fazendo uma análise de um primeiro momento, lógico. Nós vamos achar, como seria leviano o presidente do Carmo, o Paulo Diógenes, de achar que em 100 dias vai se resolver tudo. Mas o que eu procurei fazer? A partir do que o prefeito, então candidato Roberto Cláudio, determinou como ações imediatas, e ele dizia que as ações imediatas eram para os primeiros 100 dias, está no programa de governo, é só isso que eu vou analisar e vou efetivamente, vamos dizer, criticar, no bom sentido da crítica. Vamos à frente. Primeira questão que me chama a atenção é essa. É um debate que não foi resolvido, que está relacionado à questão da situação financeira, como o prefeito Roberto Cláudio recebeu a cidade, a sua gestão, da então prefeito Luiz Edmilson. E aqui eu quero lembrar sempre o requerimento da minha companheira de bancada, Toninho Rocha, que solicitou, e nós ainda não recebemos, esse relatório da equipe de transição. Por quê? Porque no balanço do município, isso o Alexandre Aldini esteve aqui, foi deixado um saldo de 186 milhões de reais. Para ser mais específico, 186 milhões, 273.017 reais e 29 centavos. Para frente. No entanto, na mensagem que o novo prefeito entregou aos vereadores aqui na casa, ele disse que recebeu a gestão com uma dívida de 375 milhões de reais. É grave. Mas eles explicaram isso. Na verdade, os dois podem ter razão, vereador Evaldo Lima. Porque o que aconteceu foi que muitos itens foram anulados. Foram feitos e foram anulados. Exatamente para dar aquela situação de equilíbrio financeiro. Qual é o problema? É que se essa gestão constatou essa irregularidade, eu diria mais, essa ilegalidade, porque fez o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós não temos conhecimento de que a gestão atual tem entrado com qualquer ação contra a Prefeitura por descumprimento do artigo 42, exatamente da contração de despesas, sem ter lastro para deixando para a gestão seguinte. Para frente. Então, o que é que nós temos? Na situação dos primeiros 100 dias. A Prefeitura vive uma situação boa do ponto de vista fiscal. Tá certo? Portanto, superando essa crise. Para não dizer que não falei de flores. Temos que reconhecer. Nesse período, a receita de capital, o que você tem? Que a arrecadação municipal vem tendo ótimos índices, sendo inclusive já alcançado uma realização de 20,15%, portanto, em 100 dias, do total inicialmente previsto. Na frente. Do ponto de vista da despesa, certo? Houve também uma economia grande. Uma economia de quase 200 milhões de reais, para ser mais preciso,
de R$ 196.762.230,11, exatamente pelos cortes na área das folhas de pagamento. Está ligado a esse processo, não é, de distrato por todas as empresas terceirizadas, não é, a demissão de vários terceirizados, que levou, portanto, a essa economia. Claro que isso tem um lado importante do ponto de vista fiscal, tem, mas isso tem um outro problema. E aí eu quero deixar claro, para não colocar em palavras da minha boca. Nós somos a favor do acesso universal pelo serviço público. No entanto, há casos em que é excessiva terceirização, casos de urgência, de emergência, e há casos em que você não pode simplesmente demitir todo mundo, sob pena de causar um prejuízo imenso ao serviço público. É isso que nós estamos vendo. Falta de modelos nas escolas municipais, falta de médicos e outros profissionais buscados. Essa é uma situação exatamente por conta desse processo, que foi um processo atabalhoado. Eu sempre digo, foi a pior transição que Fortaleza já viveu. Na eleição passada, para essa. Mas vamos aqui. Análise das propostas imediatas. Por que eu falo imediatas? Porque no plano de governo, na página 17, há a seguinte descrição: os programas e ações cobertos para conseguir os objetivos que vão garantir o futuro imediato. Criar novos programas, renovar os existentes que existem, continuar a extinguir os que não mais interessam, classificar as ações imediatas, até seguir. Então, parece que o prefeito foi muito ousado, eu diria, quando colocou as ações imediatas para serem resolvidas, vereador Vitor Marinho, em seguida. Vamos agora. Vamos poder uma parte? Quando eu terminar a inscrição, porque senão vai cortar. 20 minutos eu fiz que vai dar. Espera. Então, veja, quais são as ações imediatas para os 100 dias em moradia e transparência? Vamos começar aqui pela transparência. O que é Fortaleza participativa, transparente e justa? Tem uma série de ações: a criação do número de famílias cadastradas no Bolsa Família, construção de pelo menos 20 mil casas para retirar famílias que moram ali. Isso, ações imediatas. Eu não estou falando de ações de 4 anos do governo, não, vereador Guilherme. Eu estou falando de ações imediatas que o próprio prefeito assumiu. Adequação da metodologia do orçamento participativo, construção de um plano habitacional com banco de dados, desenvolvimento de um programa de regularização fundiária, disponibilização com maior visibilidade das informações da administração municipal do portal de transparência. Eu fui um dos maiores críticos na gestão passada pela opacidade do portal de transparência. Vamos ver o que aconteceu. E construção de um plano de melhorias habitacionais em parceria com as comunidades. O que é que nós podemos dizer? Não foi realizado até agora, passados 100 dias, o portal de transparência, que continua tão opaco quanto era na gestão passada. Nesses 100 dias, nessas propostas imediatas que eu li, nenhuma delas saiu do papel. Seria um absurdo construir 20 mil casas em 100 dias. Aí foi prometido. Está lá com ação imediata. E não se tem notícia do plano habitacional com o banco de dados que orienta a redução do déficit habitacional. Eu estou falando isso sabendo que na frente da São Paulo temos uma ex-vereadora dessa casa que entende e luta pela questão da moradia, que tem como sua secretária executiva a Olinda Marques. Não foi feito um programa de regularização fundiária nas áreas mais pobres e favelizadas para garantir o aumento legal do imóvel. E por último, em alguns casos, tem havido conivência com despejos forçados e violentos, quando os protagonistas são milícias, como foi no caso do Alberto Caveiro. Para não dizer que não falei de flores, está aí uma medida que está sendo adotada, correta, mas que é preciso também ser apresentado, que é a revisão de contratos do Minha Casa Minha Vida, tá certo? Dados de forma irregular na gestão passada da Vida Forte, já é de amplo conhecimento de todos, que beneficiou pessoas ligadas à prefeitura ou ao partido da prefeita. Evidentemente isso é importante, do ponto de vista da moralização do programa, mas é muito insuficiente se nós olharmos o que foi apresentado como proposta, tá certo, para os primeiros 100 dias. Para frente. Educação. Aí eu acho que aqui nós estamos, eu falava até com o vereador da base governista, que eu
questões óbvias, não vou citar, né? E a gente estava analisando, inclusive, a postura, né, do secretário. Nós estamos vendo isso aí. O que é fortaleza, né, do conhecimento, né? Então, tem uma série de ações, tá certo? Contratação de professores, equipar e colocar para funcionar todas as escolas, qualificar, motivar e valorizar os professores, criar escola de formação. Eu estou lendo ações imediatas, eu não estou lendo ações para os 4 anos. Fazer 80 creches, valorizar o professor e o seu conhecimento, reestruturar o modelo de gestão, isso aí está sendo feito de forma também bastante problemática. Instituição de um programa de visão integral integrado à primeira infância, prover espaços físicos para ampliação da infraestrutura escolar e desenvolver programas relevantes de formação de professores, envolvendo as universidades. Vamos ver qual é o balanço que eu tenho recebido e que algum de nós tem também sentido aqui durante esse primeiro serviço. Primeiro, essa antecipação do calendário escolar. O vereador Guilherme já tratou por várias vezes, levou o problema até para o Conselho da Educação, Nacional da Educação, contrariando a própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação. 2 meses praticamente perdidos de aula, tá certo, do período passado. Professores substitutos demitidos sem prévia comunicação, no meio do período de aula. Diretriz de lotação modificada sem estudo logístico, que aconteceu com os professores hoje. Tem professora me escrevendo para mim, com medo de ser demitida, porque não encontrou lotação. Ela é funcionária, não encontra lotação e acaba entrando como se ela não estivesse trabalhando. Há um processo de humilhação, ao invés de valorização dos professores, há um processo de humilhação, de assédio moral, de terrorismo lá dentro contra eles. Chefias conduzindo ações sem o mínimo conhecimento do sistema educacional, escolas sendo fechadas sem o necessário zelo na organização, conhecimento e condução do processo, técnicos sendo expurgados dos seus ambientes de trabalho. Eu soube que toda a equipe que está ligada ao programa de educação de jovens e adultos foi sumariamente demitida, porque tem que rezar exatamente de acordo, tá certo, com a linha. Não pode ter. Secretário de Gomes, prefeito Roberto Claro, se existe um profissional que tem que ter senso crítico, é o professor, até para ensinar os alunos a também terem senso crítico. Ele não pode ser uma máquina que vai reproduzir, tá certo, ensinos, tá certo, mecânicos. Não, ele é alguém que tem espírito crítico. 65 escolas de educação de jovens e adultos fechadas, sem nenhum estudo de impacto, fizeram uma concentração, e a gente também falou sobre esse problema aqui. O aluno da escola de educação de jovens e adultos, ele é um trabalhador que vai à noite estudar, que chega em casa, precisa ter escola perto da sua casa, vereador Menino. Se fecha aquela sua escola e vai concentrar num outro bairro, ou num bairro 2 vezes mais distante, ele vai ter dificuldade de, depois do horário de trabalho, ainda ir para essa escola. Então, há uma desestabilização num programa importante. Profissionais enfrentando diariamente a assédio moral, isso é recorrente. Um concurso para chefia de distrito de educação conduzido por empresas sem divulgação do nome. Corte de salário de professores, nós falamos disso aqui. Professoras que inclusive gravaram vídeo, que foram humilhadas, que tiveram seus salários cortados integralmente. Uma seleção pública, tá certo, articulada pelo Estado, sem um critério pedagógico. Nós não sabemos qual é o projeto pedagógico. Diretriz de afastamento para estudo sem liberação total do profissional, foi outro assunto tratado aqui. Professores que estão fazendo mestrado, professores que estão fazendo doutorado, agora no meio, inclusive, do período de afastamento, tiveram o seu tempo cortado, foram obrigados a se representar em sala de aula, prejudicando o seu estudo, a elaboração da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado. Né? Essas portarias, uma portaria atrás da outra, né? Obrigando profissionais a se apresentarem
tá certo? Nós vivemos no começo, inclusive, foi desestabilizar as bibliotecas, os laboratórios de informática. E por último, o que aconteceu ontem, a retirada da lei orgânica do município, tá certo? Da eleição direta para diretor na escola e a realização antecipada da seleção, quando o dispositivo da lei orgânica ainda está em vigor. Eu ontem ouvi o vereador Elpidio, porque eu tenho muito respeito, usar a expressão revolução na educação. Eu gosto muito do termo revolução. A revolução para mim é uma transformação profunda. Mas a revolução tem um sentido de ser feita pelos de baixo. A revolução tem um sentido de ser feita num processo em que há que o Marx chamava de um salto de qualidade. Você sai de um sistema atrasado para um outro mais avançado, mais democrático, mais justo. Assim foram as revoluções que aconteceram no mundo. A própria Revolução Francesa foi quando a burguesia era revolucionária, se chocando contra os senhores feudais e contra a monarquia absolutista. A Revolução Mexicana, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, todas foram feitas por debaixo. Essa revolução, entre aspas, é parecida com o golpe de 64, ela é feita de cima para baixo, e ela é feita contra os de baixo, ela é feita contra os professores. E nesses 100 dias, o que nós temos que mostrar é isso: 49 creches correndo o risco de fechar as portas, também por causa do processo de seleção que a gente aconteceu, pode passar para a próxima, e os cargos municipais prestígio por seleção, quando a própria lei orgânica fala em eleição direta. Na saúde, porque esses temas foram muito fortes na campanha do Alberto Cláudio. Na saúde, vamos ver, tem gente da saúde aqui assistindo aqui no nosso pronunciamento, aqui na casa. O que é Fortaleza saudável? Dizia o então candidato Alberto Cláudio. É aquela que coloca em prática, de modo contínuo, a melhoria do seu ambiente físico e social, utilizando todos os recursos de sua comunidade, com ênfase na saúde dos seus cidadãos. O que é que dizia com ação imediata? Chama a atenção sempre disso. Eu não estou fazendo aqui um julgamento dos 4 anos, seria absolutamente injusto. Nem estou fazendo julgamento do primeiro ano, também seria injusto. Estou fazendo a partir dos parâmetros que o próprio prefeito estabeleceu quando fez o seu programa de governo e falou que as ações imediatas seriam o prazo seguinte. Contratar por concurso mais médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais da saúde, não temos conhecimento disso. Colocar para funcionar todas as unidades de saúde, pós-saúde, frotinhas e montaguinhas. Selecionar a administração profissional, isso aqui está sendo feito. Acabar com o problema da falta de médicos, seriam os concursos. Abrir 11 UPAs, isso está nos 100 dias, como imediato, não tem. Implantar 6 policlínicas. Como é que se bota 6 policlínicas como ação imediata? Tem que 6 policlínicas, é projeto do governo todo. Eu não vou nem cobrar isso, porque eu acho que alguém errou aqui no programa de governo. O que é que a gente tem? Vamos aí. Os postos de saúde ainda não funcionam e também não passaram por reforma, conforme previa esse programa de ação imediata. E agora, tá certo? Um depoimento dado recentemente ao Diário do Nordeste, o chefe executivo falou que está ampliando o programa de saúde da família, que vai passar de 33% para 50%. E que iremos reformar os postos de saúde. Muito bem. Aí não saíram dos 100 dias como foram prometidos. Vamos cobrar também. Os frotinhos e Gonzaguinhas ainda continuam funcionando de forma precária. O Hospital da Mulher ainda não funciona. Claro, o grande parte deve ser debitado a gestão passada, tá certo? Pela pressa, pela forma como foi, tá certo? Implantado o Hospital da Mulher, retirando profissionais de outros equipamentos para colocar lá. Mas isso não significa dizer, tá certo, que ele não pudesse fazer. Até porque na reforma administrativa, nós permitimos que o prefeito pudesse fazer, tá certo, um remanejamento orçamentário. Os CAPs não estão funcionando. Isso para mim é gravíssimo. Quem tem na família pessoas que sofrem de alguma doença mental, sabe disso. Sabe o que é depender de remédio. É o que o popular chama de remédio controlado. Sabe o que pode significar a interrupção desses remédios, tá certo, por 1 ou 2 dias. Pode ser uma crise. E uma crise dessa pode ser o suicídio. Não estou exagerando. Quem lida
lida com essa dureza, não sei o que é isso de pé. Quem lida com essa dureza sabe o que é isso. E os carros não estão funcionando. Inclusive, isso é uma matéria no jornal de que as pessoas estão correndo de carros em carros em busca de remédio. Vamos falar das outras atividades do carro. O leite e o retaguarda estão parados. A Santa Casa bloqueou o atendimento por falta de repasse do recurso do município. E não houve a convocação para os restos. Falta médico e remédio nos carros. Está aí a matéria dos jornais, agora no dia 4 de abril, dentro desse serviço. Fortaleza da Juventude é aquela que favorece a realização das potencialidades dos jovens, garantindo educação, qualificação, oportunidades de trabalho, cultura e lazer. Ações imediatas. Vereador, para concluir. Vou tentar aqui, presidente, rapidamente aqui, e eu acho que os outros vereadores vão ter que falar depois, pedir a palavra. Então tem programa de preparação para o Enem, criação da agência de fomento de Fortaleza, curso de capacitação para preparar os jovens, aproveitar as escolas profissionais, execução da cidade digital e criar uma Secretaria Municipal de Juventude. Então foi criado ações imediatas. Na verdade, tem uma coordenação de juventude ligada à Secretaria de Direitos Humanos. O programa ProEnem não foi implantado, o programa Cidade Digital não foi posto em prática. A questão da mobilidade, por conta do tempo, eu não vou ter como fazer a leitura, mas passem para o próximo. Tem efetivamente, está andando a questão do bilhete único, vamos ser justos, mas não foi instalada nenhuma parada de ônibus nova, com iluminação e cobertura, como foi prometido. Só no tipo da Copa tiver isso, isso aí é prioridade. Copa do Mundo é prioridade. Isso aí realmente está andando. Tá? E não foi criado o centro de operações tecnológicas. Né? Então, pode passar, claro, que o Charge sempre tem um exagero, né? Mas o Sincrone é genial, né? Então aí tem 100 dias, tá certo? Sem nada, né? É o Charge do jornal Diário do Nordeste. Efetivamente tem o que apresentar. Mas para quem apresentou um programa tão ousado nas áreas de educação, de saúde, de transparência, de moradia, de juventude, inclusive estabelecendo prazo de 100 dias, que nós temos nesses primeiros 100 dias, tá certo? Me perdoe a palavra, é um fiasco. Muito obrigado. Obrigado,